sobre os desafios e as limitações que a gente pode ter quando a gente trata, né, equações de Navier-Stokes e CFD, tá? Apesar das vantagens que a gente tem envolvido, pessoal, a aplicação das equações de Navier-Stokes e CFD enfrenta alguns desafios e limitações, tá? A gente tem sim algumas limitações. Os principais deles, né, que eu pontuei, foi a complexidade computacional. Então, requer um alto poder de processamento. Alguns de vocês já puderam sentir isso na pele, né, ou nas placas aí do computador de vocês, que dependendo do caso, ele vai exigir mesmo um, sei lá, um sistema um pouco mais sofisticado. Não quer dizer que, eu tenho uma máquina não muito legal, Lucas, eu utilizo só para fazer pesquisas no dia a dia e tal. Será que eu consigo fazer simulação? Sim. O que você não vai conseguir é fazer simulações extremamente complexas, extremamente refinadas, tá? Que normalmente é feito dentro de laboratórios especializados com clusters dedicados para cálculo, pessoal. Não é o nosso caso. Nem eu aqui em casa com os meus recursos, né, consigo fazer uma simulação tão elaborada assim, porque eu sou limitado pelo meu hardware, tá bom? Uma outra limitação que a gente pode ter é sobre a estabilidade e convergência. Alguns problemas, né, podem não convergir para uma solução estável. Quais são os exemplos que eu posso dar? Simulação multifásica novamente. Então imagina só, o Sávio fez uma simulação muito legal lá, né, da interação de dois fluidos dentro do tanque. Ótimo. Mas toda vez que ele for colocar para simular, embora ele coloque as mesmas quantidades de interações, a mesma configuração da física, o resultado nunca vai ser igual. Sempre vai haver uma diferença. Por quê? Com o CFD, pessoal, a gente trabalha com aproximações, tá? Aproximações de um valor, no caso, constante, o que nem sempre é possível, tá bom? Então, a gente trabalha muito com essas aproximações, beleza? Só que as aproximações já são muito próximas, o que já é ótimo pra gente, tá? Isso significa que um detalhe que escapa pode comprometer o seu cálculo inteiro, tá? Isso acontece, é o que eu falo para vocês, é uma receitinha de bolo. Tem que tomar muito cuidado com cada etapa do processo. Imaginem também que eu vi lá no grupo, né? O pessoal está sempre fazendo as simulações, estão testando, estão mandando lá, mas uma simulação fica muito diferente da outra. Por que isso? Algum detalhe passou desapercebido, tá? Às vezes ou no ambiente da geração da geometria, ou na preparação da malha, na configuração do setup, né, da física e por aí vai. E por fim, uma modelagem precisa. É difícil fazer uma modelagem, pessoal, da turbulência e de comportamentos complexos de fluidos com precisão. Como eu falei para vocês, a parte do CFD é uma área bastante complexa, muito fechada, está vindo muito forte agora para o Brasil, mas lá fora, desde a década de 80, que já estavam, né, pegando muito melhor esse conhecimento, já tinha, né, um certo trabalho envolvido na turbulência. A gente vive num mundo, pessoal, extremamente caótico, multifásico e multifísico, tá bom? Então, imaginem que eu preciso fazer a simulação de um andaime. Beleza, nesse andaime eu vou fazer uma simulação estrutural e eu quero fazer, por exemplo, exatamente como ficaria na vida real. Ótimo, legal. Então, quais são as situações que podem estar envolvidas ali? Condições climáticas, aí a gente já tem uma situação complicada porque envolve corrosão, a gente tem, né, toda essa exposição ao meio ambiente. Quando eu falo condições climáticas, eu envolvo também aí a força do vento sobre a estrutura, então eu preciso considerar, ou seja, não é mais uma simulação estrutural, é uma simulação multifísica, né? Porque eu estou envolvendo o quê? Fluidos interagindo com uma estrutura. Aí já não é nem mais CFD, é FSI. Então tem bastante coisa envolvida aqui, pessoal. Tá? Então, por efeitos, né, de facilidade, entendimento, e não tem toda essa necessidade, né? Às vezes você simplificar, fazer uma modelagem só do que você precisa, só da região que você quer analisar, né? Ali do volume de controle necessário, já é o suficiente para você chegar no resultado e passar para o teu cliente. Beleza? Não precisa ser extremamente metódico nesse ponto, beleza? Mas normalmente faz-se, né, uma associação junto com outros profissionais. Então imagina só, eu sou especialista em CFD, o Felipe é especialista em CAD, né, projetos. A gente tem um especialista em fabricação por, sei lá, manufatura aditiva e subtrativa também.
A gente vai pegar o conhecimento de cada um, né, como se fossem pecinhas, e vai implementar uma na outra. No final, pessoal, a gente tem ali uma empresa. A gente tem pessoas, né, envolvidas com um único propósito, mas de várias áreas e conhecimentos diferentes que são agregadas, tá bom? E assim a gente torna, né, o processo tudo mais rentável.